Valder Lúcio, você pensa muito sobre... Essa reportagem está disponível no canal do YouTube, tá, Sim. gente? Você pensa muito sobre a vida após a morte? Olha, sim, mais ou menos, na verdade. Oi, Suiane, tudo bem? Não, do de Tá Suiane. igual a Suiane de ontem. Porque assim, é muito do. Não é de. Eu paro pra pensar sobre isso. Sim. No entanto, vez ou outra vem talvez esses não. pensamentos, né? Mas, até recupera aí o vídeo da Suiane de ontem, pra quem não assistiu, que o raciocínio do Valder Lúcio foi igual ao da Suiane Foi na ontem. mesma lógica. Mas assim, você já pensou, vai lá, você vai morrer. Sim. Aí depois tem o vídeo da Suiane, olha só o pensamento da Suiane, inclusive, coloca aí. Eu acho que pode ser, mas acho que tem grande chance de não ser também. Muito bom! E eu encarando a Suiane, eu jurando que ia vir alguma coisa séria, né? Ai, meu Deus do céu. Val, já pensou depois de você morrer, congelar pra ressuscitar no futuro? Ai, não, sobre isso não, nunca pensei. Não? Não. Suiane, Olha, você já tá congelada há muito tempo, né, amiga? Então, Porque, eu pra acho quem não sabe, Suiane tem 63 anos, né? Com essa carinha de 20 aqui no programa da tarde. Eu acho que seria uma ótima ideia. Tu viu? acha? Eu acho. Tu eu se acho. congelaria? Olha, se fosse mesmo um babado aí pra dar certo, acho que talvez sim. Talvez sim, Se viu? fosse um babado Eu pra penso- dar certo. Eu penso muito sobre questões de vida após a morte, né? Às vezes a gente na verdade, às vezes eu procuro nem pensar, porque dá um nó na cabeça, né? A gente pensar muito dessas coisas aí. A gente viaja num mundo bem desconhecido, na verdade. Mas eu acho que eu me congelaria, sim. E você, Amandianara, você se congelaria depois da morte? Eu não me importaria de ser congelada. Então pra você de boa. Não. A Porque Amanda, ela matéria. prefere virar uma árvore, que ela já disse, Decide, né? amiga. Ou tu virar o abominável homem das neves ou a árvore. É. Não sei, gente. Não sei. Porque eu acho interessante o babado da árvore. Ah, virar uma... Pra você virar um adubinho, né? Pra virar... Sim. Pra Ah. ficar sempre, né? Sempre em Viva. evidência, viva. Que essa é uma reportagem que a gente já mostrou aqui. Isso, Sim. já. Que existe o caso de que quando a pessoa morre, ela pode se transformar tipo num adubo, No né? adubo, isso. E aí planta uma arvorezinha, aí você... Mas essa ideia do congelamento também é interessante. Muito interessante. Só que, tipo assim, eu não acredito muito. Mas que... Mas, acredita? só uma dúvida na história da árvore. E se for um pé de manga? E aí você for comer a manga? Você comeria alguma parte de mim. É por isso que não é por isso que Como dizem. assim? E manga a gente nem come, a gente chupa, não é? Mas, Eita, Amanda. É por isso que dizem que não pode comer fruta em pés que tem no cemitério, né? é verdade? Eu não sabia, isso não. Não pode. Oxi. Tipo assim, comer um Tu fruto. já comeu? Um fruto de uma árvore de O cemitério. Ponte disse que já super comeu. Manga. Manga? Pô, você deve ter Eu nunca- comido várias pessoas. Ou chupado, né? Então, gente, voltando aqui para a história do congelamento, vamos conhecer a história das pessoas que são congeladas na esperança de ressuscitar no futuro. Quem conta pra gente é ela, Talvez ela já vem do futuro. Juliana Ferraz. Conta pra gente, meu Deus. O programa da tarde agora te conta uma história que parece que saiu de filmes de Hollywood. Histórias de imortalidade e ressurreição fascinam os seres humanos desde que o mundo é mundo. Ainda que a expectativa de vida dos habitantes deste planeta tenha quase duplicado nos últimos séculos, graças aos esforços de vacinação e saneamento básico, só há uma certeza para todos. Um dia vamos partir dessa para uma melhor. Ou pior, vai saber, né? Seja por doença, acidente ou velhice, a morte é o mais democrático dos processos biológicos. Mas e se pudéssemos enganá-la? Certamente essa pergunta já passou pela mente de muitos cientistas, filósofos e escritores. Será que um dia descobriremos uma maneira de arrumar os defeitos e as falhas das células e dos órgãos de modo que eles nunca pifem? A aposta de alguns grupos está na criogenia, a técnica de conservar o corpo numa temperatura baixíssima para que no futuro, quando a medicina tiver mais remédios eficazes contra as doenças que nos assolam hoje, esse indivíduo, morto outrora, seja religado e volte a viver. Parece loucura, mas existem 3 instituições que fazem esse processo atualmente. A Alcor Life Extension Foundation,
a Cryonics Institute, ambas nos Estados Unidos, e a Criorus, na Rússia. De acordo com os números divulgados, elas possuem um total de 350 corpos ou cabeças. Também há a opção de preservar só essa parte, conservados dentro de seus tanques gelados. O processo é relativamente simples. Logo após a morte, uma equipe vai até o hospital ou a casa e inicia os trabalhos. O primeiro passo é fazer o transporte do indivíduo num recipiente cheio de gelo. Depois, todo o sangue é drenado e substituído por uma substância conservante. A troca do líquido vermelho faz com que todas as células ganhem um aspecto vitrificado. Na sequência, o corpo é ajeitado de ponta cabeça dentro de um tanque com nitrogênio líquido. A ideia é conservar o cérebro ao máximo, caso seja necessário abrir a tampa ou desligar o sistema por algum motivo. A temperatura é reduzida aos poucos, até atingir menos 196 graus Celsius. Tudo é feito bem devagar, para evitar que as células sejam danificadas com a formação de cristais de gelo. A primeira pessoa a ser preservada pela criogenia foi o americano James Bidford, professor emérito de psicologia da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. Ele morreu em 1967, aos 73 anos, vítima de um câncer de fígado. Ano passado foi comemorado seu aniversário post-mortem de 50 anos. Desde então, outros notáveis passaram a integrar o time dos congelados, como o lendário jogador de beisebol Ted Williams, 1918-2002, o pai da criogenia Robert Edinger, 1918-2011, o ator Dick Clare, 1931-1988, e o programador pioneiro dos Bitcoins Hal Finney, 1956-2014. Esses e outros nomes de famosos e ricaços se justificam pelo preço salgado praticado pelas empresas. A Alcor cobra cerca de $200 mil para o corpo inteiro e 80 mil só para a cabeça. Em terras americanas existe a possibilidade de pagar módicas parcelas mensais para usufruir desse serviço após o final da vida. Na Criorus, o investimento fica entre 18 e 36 mil euros. A companhia russa ainda tem particularidades. Em vez de tanques individuais, eles usam reservatórios com capacidade de estocar até 7 clientes. Há ainda a possibilidade de criopreservar os animais de estimação junto de seus donos. Legal! A criogenia parece realmente fascinante e alguns estudos piloto demonstraram ser possível reanimar cobaias congelados em laboratório. Mas, infelizmente, a boa e velha ciência não se empolga tanto com o tema. Alguns experts chegam a classificá-lo como charlatanice ou um verdadeiro risco por criar falsas esperanças nas pessoas. Existem muitos entraves nessa história para pensar que um dia será possível religar um ser humano. O primeiro está no próprio cérebro. O órgão tem uma série de barreiras que impedem a entrada de substâncias em seu interior. Isso é um mecanismo de proteção contra a invasão de elementos perigosos, como vírus e bactérias. Desse modo, a chegada daquele líquido conservante que impediria danos às células até a massa cinzenta fica prejudicada. Outra coisa, ainda não possuímos o conhecimento total de como ocorrem os processos entre os neurônios. Onde ficam guardadas as memórias? Como elas são perdidas ou recuperadas? Como as células nervosas estabelecem conexões entre si? Qual o papel exato dos neurotransmissores em cada uma dessas etapas? Com tantas perguntas sem resposta, é difícil imaginar que o simples congelamento do cérebro hoje seja suficiente para preservá-lo num amanhã com a medicina mais avançada. Mais dificuldades à vista.
Alguns cientistas especulam que, mesmo se for possível fazer aquela cabeça pegar no tranco novamente, é provável que boa parte das lembranças daquele indivíduo esteja perdida para sempre. Além disso, há uma grande chance de ele acordar para a sua segunda vida com uma personalidade completamente diferente da que era conhecido no passado. Outra esperança dos entusiastas da criogenia é a criação de alguma interface homem-máquina. Desse modo, seria possível fazer o download das informações armazenadas naquele cérebro e transferi-las para um computador. Por meio da inteligência artificial, o sujeito viraria um ciborgue e estaria de volta ativa. Sem criar ilusões, essa possibilidade é ainda mais remota e a ciência está engatinhando nessa área do conhecimento. Não dá para saber também o impacto de manter as células numa temperatura tão baixa por tanto tempo. O exemplo mais próximo disso que temos no mundo real foi o caso de Anna Bergholm, que em 1999 sofreu um acidente enquanto esquiava na Noruega. Ela ficou por 80 minutos praticamente imersa em água congelante antes de ser encontrada pelas equipes de resgate. Anna ficou presa, mas conseguiu respirar. Enfim, sua temperatura corporal atingiu 13,7 graus Celsius. A média normal é de 36,5 graus. Quando Ana acordou após o trauma, só conseguiu mover o pescoço. Até hoje, ela sofre com dores nas mãos e nos pés pelos danos que o frio causou em seus nervos. Claro que a criogenia tem a sua utilidade. Hoje em dia, ela já é utilizada para preservar óvulos, espermatozoides e embriões humanos, que podem ser reanimados e servir para uma reprodução assistida após meses ou anos guardados. Há a possibilidade também de preservar órgãos inteiros para transplantes, mas a coisa ainda não está bem estabelecida. Agora, a ideia de guardar um corpo inteiro com pretensões futuras é um passo muito grande e, por hora, está mais no reino da ficção mesmo. E aí, você congelaria seu corpo após a morte? Rapaz. É aquilo que eu falei, gente. Depois que a gente morre, o corpo vira matéria, né? Tipo, Sim. congelando ou não congelando. A possibilidade até do próprio cérebro voltar a ter as próprias memórias que já viveu, que já guardou ali, é complicado de voltar. Como a própria reportagem diz, a possibilidade... Fazer pegar no tranco, né? A possibilidade daquele cérebro voltar, trazer à tona todas as memórias novamente é muito difícil. E, provavelmente, essa história do congelamento fique mais na ficção. Inclusive, Eu acho que realmente é isso. Inclusive é caro, né? É um Caro. negócio Nossa, é muito bem caro. caro. Coisa né? de 36 mil euros, né? Até o fato de... Hoje em dia a gente pode congelar, né? Óvulos e tudo, como até a gente viu na reportagem, que traz aí benefícios, né? Para quem não pode ter filho, para quem não quer ter filhos agora, inclusive. E também um procedimento muito caro. Então, tudo que envolve aí congelamento tem que desembolsar aí Muito muita dinheiro. bufunfa, minha Você só vai ter gente. rico ressuscitando no futuro, meu povo. É isso. Soube. Bem, essa reportagem está disponível no nosso canal no YouTube, no Programa da Tarde Meio Norte, tá?